capítulo 9, Histórias da Estrada. Foi ao regressar do Tibete que passou por uma das experiências mais desagradáveis de sua vida. A igreja indiana desenvolvia-se sob o bafejo de orientação perigosa. Possuidores de desejo incontido de ajudar, os missionários facilitavam muito a vida aos jovens conversos que revelassem inteligência e desejo de aprender, admitindo-os aos estudos em seus colégios sem qualquer sacrifício que correspondesse ao bem recebido. A noção de sacrifício na carreira cristã se obliterava. A cruz de que Cristo falava seria imposta por circunstâncias externas, a animosidade do ambiente, perseguições, mas nunca devia ser voluntariamente procurada. Quem tivesse oportunidade de ser cristão e viver tranquilo, necessariamente devia fazê-lo. Gestos como o de Sundar Singh, que buscava tarefas difíceis e perigosas e elegia como campo de seu apostolado o país mais perigoso do mundo, eram raríssimos na Igreja da Índia. Tal atitude espiritual necessariamente repontaria com maior nitidez nos seminários. O Dr. Lefroy, bispo de Lahore, nutria pelo sadhu profunda amizade e não abandonara a esperança de enriquecer o ministério anglicano com a colaboração daquela vigorosa personalidade cristã. Em 1909, convidou-o para cursar o seminário de Lahore. Constrangido pela amizade, Sundar resolveu tentar. Logo compreendeu o erro, sentia-se isolado. Os colegas não o compreendiam e chegavam a aborrecê-lo. Faltava espírito de sacrifício àqueles futuros ministros cristãos. Preparavam-se para teólogos e oradores. Sairiam cheios de ambição, dispostos a conquistar rapidamente um lugar onde brilhasse como merecia a luz de seus talentos. O seminário de Lahore fazia mestres de teorias religiosas, mas não edificava grandes personalidades cristãs. Entre os demais, um dos jovens candidatos ao ministério salientou-se pela antipatia que votava ao místico. Certo dia, o sadhu, isolado à sombra de uma árvore, contemplava o chão, esquecido do mundo. Sorrateiramente, o inimigo aproximou-se, pronto para uma boa peça. Os lábios do santarrão se moviam. Estaria falando sozinho? Pareceu ao rapaz ouvir o próprio nome. Curioso, aplicou o ouvido. Sundar Singh orava, pedia a Deus que lhe perdoasse qualquer ofensa cometida contra aquele colega. Que Deus o ajudasse a conquistar sua simpatia para que ambos vivessem como amigos. A partir dessa data, iniciou-se entre os dois sólida amizade, somente interrompida quando o sadhu desapareceu. Mas o constrangimento permanecia, não se adaptava à carreira eclesiástica. Andrews, que frequentemente o visitava, tinha a impressão de que ele era uma ave engaiolada, saudosa da liberdade e dos voos amplos. Mesmo o bispo logo compreendeu que seu amigo nunca seria bom ministro. Chegava o tempo de ser ele ordenado diácono. Antes do exame, foi perguntar se, após a ordenação, teria licença para pregar em qualquer igreja cristã. Não, respondeu-lhe o bispo, nem para pregar, nem para comungar na Santa Ceia. Depois de examinar cuidadosamente o assunto, Sundar Singh renunciou uma vez mais, e para sempre, às oportunidades do ministério regular, e voltou à vida livre, aventurosa e rica de experiências das estradas indianas, deixando-se guiar e governar inteiramente pela providência divina. Os anos que viveu obscuramente, de aldeia em aldeia, reforçaram as qualidades de sua alma. Uma série de incidentes ligados a esses anos nos ajudará a compreendê-lo, alguns narrados por ele próprio, outros por testemunhas oculares. Difícil estabelecer datas, o sadhu não se preocupava excessivamente com elas. Encontrava almas famintas que mal viam sua roupa de sadhu, imediatamente o procuravam para pedir conselhos. Encontrava também malandros endurecidos e cínicos. As estradas da Índia são como quaisquer outras. Certa vez, dirigia-se para uma aldeia, quando 2 homens passaram por ele, andando depressa, e desapareceram numa curva da estrada. Ao fazer a mesma curva, viu um homem de pé, consternadíssimo. Aproximou-se e verificou que era um dos que haviam passado por ele. Apontavam um vulto coberto à beira do caminho. Erguendo a capa, o sadhu viu uma face rígida de cadáver. Caiu morto aqui, de repente. Ai de mim! Nem uma moeda de cobre tenho para enterrar meu maior amigo. Santo homem, socorre-me! Adiante havia uma ponte, e o sadhu recebera 2 moedas para pagar a licença de atravessá-la. Tomou as moedas e as entregou ao infeliz, com uma palavra de simpatia. Continuou o caminho, mas logo depois ouviu o rumor de passos na carreira. Voltou-se e deu com um homem, ofegante, olhos esbugalhados de pavor. Sadhu, meu amigo morreu mesmo. Não compreendeu bem. Morreu mesmo? Como? E o outro, pálido, explicou que era um velho truque com que costumavam enganar os viajantes.
Cada vez um se fingia de morto e o outro pedia a esmola. Pois desta vez, vendo que o companheiro não se erguia, descobriram e encontraram imóvel, sem vida. E acrescentou: benditos sejam os deuses, não era a minha vez. Estava certo de que o Sadhu era um grande santo. A divindade matara seu companheiro por castigo. Pedia perdão, não o amaldiçoasse. Ali estavam as moedas. O Sadhu expôs ao infeliz a mensagem evangélica. Santo homem, quero ser teu discípulo. Mas como serás meu discípulo, se eu próprio já o sou de outro? Mas permite ao menos que eu te acompanhe, santo homem. Quero reformar a minha vida. E assim o acompanhou algumas semanas. Depois, Sundar o encaminhou aos missionários de Garhwal, que mais tarde o batizaram. A direção de Deus na vida humana se evidencia e cada momento, mas raramente tão claro como em vidas semelhantes à do Sadhu, que tudo entregava à orientação divina. Por isso mesmo aprendeu a atribuir tudo a Deus, que o guardava, alimentava, abrigava e levava a pontos onde sua presença era necessária. Diante dele estendia-se coleantes 2 caminhos da montanha. Indeciso, tomou um qualquer e continuou a caminhada. 11 milhas adiante, viu uma aldeia. Interrogando um dos moradores, verificou que estava errado e regressou à encruzilhada. Antes de lá chegar, viu que alguém seguia a mesma trilha, metros adiante. Era um hindu que lia absorto, tão absorto que só deu pela sua presença quando ele quase o alcançava. Escondeu sobressaltado o livrinho, curvou-se reverente e acelerou o passo para acompanhá-lo. Sundar Singh começou a falar-lhe de Cristo e imediatamente ele retirou das dobras do tecido o Novo Testamento, com um sorriso largo. Estava exatamente lendo o livro de Cristo quando o Sadhu o alcançou. Tinha pensado que era um sannyasi hindu e por isso ocultara o volume. Mas, para ser franco, havia ali coisas que não compreendia bem. Por exemplo, e passou a mencionar suas dúvidas que o Sadhu foi resolvendo pacientemente com textos do Evangelho. Quando atingiram o cruzamento, o homem deu graças a Deus que enviara aquele santo homem a fim de esclarecê-lo. E então eu compreendi o motivo pelo qual tinha errado o caminho, comentou o Sadhu anos depois. Cristo me enviava para auxiliar aquela alma. No distrito de Toria, atingiu um dia uma aldeia onde o povo não quis recebê-lo. Era o Sadhu cristão e eles nada tinham com cristãos. Viu-se forçado a passar as noites numa caverna próxima. Comia frutos silvestres e vinha para a praça pregar e cantar. Inutilmente. Maltratavam-no, e as línguas hindus, particularmente férteis em insultos, se requintavam de sutilezas quando ele aparecia. Ao entardecer, um dia, regressou desalentado. Nem uma alma se abrira para a mensagem do Evangelho. Chegou à caverna, estendeu a capa e dedicou-se à oração. Quando se deitou, as trevas haviam invadido a floresta e a caverna. Trevas tão espessas que não conseguia ver a própria mão. Exausto, adormeceu. A madrugada o despertou com a desagradável impressão de algo quente e mal cheiroso nas proximidades. Voltou-se. Uma grande pantera dormia ao seu lado. Retirou-se precipitadamente e fugiu da mata. Desde então, conta ele, nunca uma fera me fez mal. Sempre tomou o mais literalmente possível as palavras de Cristo, e mais de uma vez comprovou praticamente que nem sempre é verdadeira a tendência de espiritualizar em excesso o ensino do mestre. Um dia saiu de Kotgar e dirigiu-se a Narkanda, aldeia próxima situada na estrada Hindustão-Tibete. Os trigais ondulavam amarelos e um grupo de camponeses cegava diligentemente. Deixando a estrada, o Sadhu os procurou e, enquanto eles trabalhavam, começou a falar a respeito de Cristo. Taciturnos, cabeças baixas, nada disseram. Afinal, um deles resmungou qualquer coisa sobre não ter nada com cristão, e o outro disse um desaforo a respeito de religião de estrangeiros. E como o Sadhu continuasse, o que primeiro resmungara apanhou uma pedra e atirou. Atingiu-lhe a cabeça que começou a sangrar. Calou-se e foi assentar-se junto à estrada, observando o trabalho. Logo depois, o que o ferira sentiu insuportável dor de cabeça e teve de abandonar o trabalho. Sundar Singh, silenciosamente, levantou-se, apanhou a foice abandonada e continuou o trabalho interrompido. Os demais o miraram, pasmados. Quando a tarde caiu, um deles o convidou para comer em sua casa. E à noite todos se reuniram para ouvi-lo. No dia seguinte, procuraram-no, mas ele desaparecera. Anos mais tarde, um daqueles segadores narrou em jornal evangélico hindu esse incidente, graças ao qual se convertera. Em Rishikesh, às margens do Ganges, o sol avermelhava no nascente e seus raios faziam brilhar as águas do rio sagrado. Um grupo de homens com roupa cor de açafrão aglomerava-se em certo ponto da praia, cercado de populares. No centro, um sadhu mais moço, com um livro na mão, falava calmamente.
Quem olhasse o rosto de cada ouvinte veria a atenção absorvente em alguns, tolerância em outros e zombaria ou indignação nos demais. Imperturbável, o pregador continuava a prática. Inesperadamente, um homem do povo se baixou, encheu as mãos de areia e atirou aos olhos do Sadhu que falava. Houve indignação contra a brutalidade e um dos presentes, exaltado, agarrou o agressor e foi entregá-lo ao policial Sikh que de longe observava a cena. O policial o prendeu e dirigia-se para o posto quando foi alcançado pelo santo homem atacado. A água com que lavara os olhos ainda lhe corria pelo rosto. Pedia ao representante da justiça que deixasse em paz o seu ofensor. Não faria queixa contra ele. E voltou à praia para reiniciar a pregação. O policial pensou alguns segundos, indeciso. Afinal, se o próprio ofendido pedia a soltura do culpado, que mal havia nisso? E largou o agressor que, ressabiado, voltou ao grupo. Ouviu com atenção. Terminada a palestra, pediu licença ao Sadhu para acompanhá-lo. E durante vários meses foi companheiro dedicado e fiel. Na Índia, as coisas espirituais dominam o homem desde o nascimento até a morte. O povo vive num mundo de deuses e semideuses que se encarnam em vacas, em crocodilos, em outros animais, ou que vagueiam no espaço quando não escolhem homens para habitação. De sorte que muitos incidentes que a nós pareceriam sem importância assumem ali proporções de luta de morte entre as forças das trevas e o poder de Cristo. Tal era a opinião do Sadhu a respeito do incidente com o mágico, no trem. No carro sem conforto em que viajava ia um indivíduo que se dizia mágico. Havia hipnotizado um dos passageiros e os demais, embasbacados, ouviam as suas frioleiras como se fossem pérolas de sabedoria. O Sadhu interpôs-se para desmenti-lo e o mago imediatamente ameaçou dominá-lo também. Sundar Singh inclinou a cabeça e começou a orar enquanto o outro iniciava o trabalho. Durante meia hora labutou e, afinal, suado e exausto, disse que nada podia fazer por causa do encantamento do livrinho que o Sadhu trazia consigo. Calmamente, Sundar Singh retirou o Novo Testamento e o colocou no banco. Nova tentativa fracassada, nova explicação. Havia ainda em poder do santo homem uma página do livrinho. Realmente, havendo encontrado no caminho uma página caída do Evangelho, Sundar Singh a erguera e guardara. Retirou a folha e colocou-a junto do livro. Nova tentativa, novo fracasso. Era a capa de Sadhu que tornava impossível hipnotizá-lo. Sundar tirou a capa. Afinal, ofegante, o homem confessou que não conseguia hipnotizar aquele santo homem. Havia em sua pessoa uma força misteriosa, maior que a dele. E então o Sadhu explicou ao mago e aos companheiros de viagem que realmente tinha um poder invisível. Não dele, mas de seu guru, que era Jesus Cristo. E enquanto o trem resfolegava nas encostas, contou-lhes alguns incidentes da maravilhosa vida de seu guru. No decurso de suas viagens, afrontou muitas vezes as ordens de tiranetes dos principados do norte, que proibiam terminantemente a pregação de qualquer religião estrangeira em seu território. Entre estes estão o Butão, o Nepal e o minúsculo Sikkim, todos na orla do Tibete. Penetrando no Nepal, dirigiu-se para Ilon, não muito longe da fronteira. Logo que iniciou a pregação na cidade, um dos naturais da terra o advertiu, em voz baixa, de que o melhor seria voltar para a Índia em lugar de se expor à morte ali. Continuou, mas não por muito tempo. Poucas horas depois, quando pregava na rua, uma escolta o prendeu e levou aos trancos para a cadeia local, onde o atirou ao meio de assassinos e ladrões profissionais. Contemplando os mal encarados companheiros que o olhavam com malévola desconfiança, Sundar Singh encheu-se de piedade. Iniciou palestra com eles e logo o ouviam, profundamente atentos. Anoiteceu. Um deles providenciou um canto onde ele dormisse em paz. O Sadhu abriu o Novo Testamento e anotou na primeira página: Nepal, 7 de junho de 1914. A presença de Cristo transformou minha prisão em um céu abençoado. Como não há de ser o próprio céu? No dia seguinte, a palestra com os criminosos continuou. Não demorou muito e um deles declarou que, quando saísse dali, nunca mais reincidiria nos velhos vícios. Seria cristão, como o Sadhuji. Os carcereiros, abismados, foram relatar aos oficiais o que se passava e veio ordem de retirar o Sadhu cristão da aldeia e levá-lo ao tronco, na praça. Mãos e pés presos, em posição forçada e incômoda, despido, passou ali o dia e a noite. Colocaram sanguessugas em seu corpo para lhe absorverem lentamente a vida num suplício diabólico. Até a morte conservou cicatrizes desse tormento, as marcas do Senhor Jesus. Em torno, uma multidão selvagem, fugida das páginas da história medieval, gritava e insultava. Quando o dia seguinte raiou, vieram os coveiros encarregados de sepultá-lo.
Pasmados, verificaram que o sadhu cristão não só estava vivo, mas conservava no rosto uma expressão inalterada de calma que fazia pensar na mais tranquila das noites. Não sei porquê, mas tinha o coração tão cheio de alegria que não podia abster-me de cantar e pregar. Soltaram-no, maravilhados. Fraco pela perda de sangue e pelo sofrimento, caiu inconsciente, e ali o deixaram. Mas residiam no lugar cristãos da missão Sannyasi, os quais serviam a Deus ocultamente. Esses irmãos vieram buscá-lo, carregaram-no até a casa e cuidaram dele. Nesses anos duros, mas abençoados, aprofundou-se a vida espiritual do sadhu. As longas horas de prece transformavam-se muitas vezes, inexplicável e insensivelmente, em horas de êxtase e visão. Nos momentos de dor, uma estranha alegria o dominava. Alegria quase eufórica, irresistível e dulcíssima. Sofrer por Cristo, para ele, após as primeiras lutas em que chegara a duvidar de que Deus o guardasse, era uma felicidade.